Eu tinha que voltar a me integrar socialmente, tinha que pleitear uma nova vaga de universidade que eu tinha perdido a minha bolsa. Tinha que voltar a viver daquilo tudo concomitantemente com o tratamento, que não é fácil. Você dialisar 3 vezes por semana, ininterruptamente, 4 horas por sessão. Muitas pessoas falam sobre a diminuição da autoestima, em ter uma dificuldade de se encarar no espelho e, principalmente, ter a dificuldade de encarar o novo eu no espelho, com todas as nuances que o novo eu tem. Então, às vezes com a bochecha mais inchada, às vezes com as estrias, às vezes com a fístula. E aí? A gente tem essa mania, até quando a gente vai querer sofrer a nossa dor, todo mundo já ouviu isso com muita vez. Mas tem gente em situação pior. Gente, não se mensura a dor, sabe? Não. Às vezes o seu fardo é tão pesado quanto o meu e pode ser mais pesado porque dor não se mensura, a gente não tem como mensurar dor. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para o Hemodiálogos, o seu videocast de saúde renal. Aqui a gente recebe quem entende para descomplicar a nossa querida nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou te acompanhar nessa jornada do conhecimento. Nós estamos nos streams Spotify e YouTube, e temos episódios novos toda quinta-feira. Se você tem alguma dúvida, também pode participar e pode colocar pra gente aqui nos comentários. A gente vai atrás de responder. Vem! Entra com a gente, porque hoje tem muita coisa boa. E o episódio de hoje, gente, é meio que um atendendo a pedidos. Vocês falaram tanto que queriam uma segunda chance para entender um pouquinho mais sobre a jornada maravilhosa dentro da doença renal crônica. E nós, claro, atendemos. Nós atendemos e trouxemos uma pessoa que, é muito brilho, encanta mesmo. E vocês vão ter essa oportunidade de dividir mais um tempinho com a trajetória da doença renal crônica pelos olhos de Alisson Andrade. Oi, Alisson, Oi, tudo bem? Jéssica, tudo bem? Prazer imenso estar aqui de volta e vamos conversar, vamos falar de DRC. E falar sobre DRC, mas falar sobre a pessoa, que é muito importante, né? Sim, sim. Para você que tá aí do outro lado, olha, entra, fica à vontade, porque se você estava procurando o seu canal de saúde renal, você já encontrou. Bom, DRC. 3 letrinhas famigeradas. Sim, Para começar, vamos contextualizar, Alisson. Quem é você e por que é tão importante sua opinião sobre isso? Bom, eu sou Alisson Andrade, sou paciente renal, já convivendo com a DRC já há mais de 20 anos. Eu sou coordenador do Comitê de Pacientes da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Atualmente, eu sou representante do Brasil na ONU, pela GLOPEC-GEFPA. E trabalho aí com educação em saúde renal e, enfim, eu sou isso tudo aí e mais alguma coisa. Isso tudo e mais um pouco. Tem muita coisa pra gente falar hoje, né? Bom, e pra gente começar com nossa energia lá no alto, nós vamos falar sobre, principalmente, o momento do diagnóstico. E aí, a gente não vai falar sobre aquela perspectiva fria do, olha, você tem DRC ou a tal doença renal crônica. Eu quero saber de verdade, assim, o que você sentiu? Como é que foi pra você receber esse diagnóstico? Jéssica, até embarga um pouco a voz, a gente passa um videozinho, né? Você voltar 20 anos e revisitar, né? O momento do diagnóstico. Foi muito difícil porque eu tinha 18 anos. E eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Eu já tinha vaga para cursar jornalismo. E alterou tudo na minha vida, né? Mudou tudo. E o sentimento era de desespero. Acho que esse é o sentimento de, uma incerteza imensa. Até porque, à época, eu não sabia o que era DRC, o que iria acontecer com a minha vida. Mas se a gente fosse definir em uma palavra,
é esse, o desespero. Sabe que com 18 anos, eu costumo falar isso em algumas conversas, sabe aquela coisa de quando você é criança? Minha voz tá embargando um pouco. Uhum. Quando você é criança e, tipo, assuntos como morte, como doença, parece ser meio distante de você. Nunca veio à tona. Exato. Tipo, sempre que você visita esse tema quando criança, você tem uma esperança dentro de você de que isso não vai acontecer comigo. Que minha é em mãe, relação meu aos pai, outros. minha mãe, meus pais estão aqui, minha família, é Vai dar sempre tudo sobre certo. o outro. Se eu tô gripado, ou se acontece alguma coisa, eu vou melhorar. Então, com 18 anos, você ter o diagnóstico de uma doença que o médico fala que é para manutenção da sua vida e que você vai ter que lidar com ela a partir dali para o resto da sua vida, seja lá qual for o tratamento, me pegou num ponto ali que eu estava meio que no limiar ainda dessa esperança. Tipo, vai melhorar, vão me dar algum remédio, eu vou fazer alguma coisa. Esse lugar do adolescente, né? Que sempre vai ter alguma forma de dar certo. Para você ter uma ideia, apesar da informação que eu tive na minha primeira diálise, eu fiz no Hospital da Polícia Militar, lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu saí da sessão de hemodiálise e dei entrada na emergência para fazer coleta de sangue. E aí eu mostrei os meus resultados melhores pro médico depois da minha primeira hemodiálise. Aqui, ó, melhorou, ó. Ureia melhorou, creatinina melhorou Tá vendo como melhorou? Aqui, melhorou. Agora tá tudo bem, né? Não precisa mais. Só que não. Até cair a ficha, essa ficha vai caindo muito aos poucos de você se perceber com a DRC e você se entender para viver apesar da DRC. Então, é uma construção, é uma jornada, é um processo, mas... desculpa, o embargar da voz é porque revisitar esse momento sempre é um pouco... Mas eu acho que é esse o lugar mesmo. A gente não é só o diagnóstico e não tem como ser. Então, ser muito racional em tudo que vai ser dito aqui hoje, até porque é esse mesmo lugar que a gente quer, né? A gente quer encontrar um lugar onde as outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema se vejam. Sim, aqui. Verdade. E nisso, a gente consegue entender assim, olha, são muitos anos de doença. Então, nós passamos por vários momentos de vida, né? E aí a doença progredindo e os nossos momentos de vida, como é que foi esse lugar, né? Da doença e a vida progredindo juntas. Depois desse fato que eu falei, foi quando eu entendi que como a gente conversou lá na primeira parte desse episódio, que eu entendi que eu precisava saber tudo sobre a doença renal. E foi aí que caiu a ficha de que, opa, eu preciso viver, apesar da doença renal. E era complicado ainda você querer, porque eu tinha que voltar a me integrar socialmente, tinha que pleitear uma nova vaga de universidade que eu tinha perdido a minha bolsa. Tinha que voltar a viver daquilo tudo concomitantemente com o tratamento, que não é fácil. Você dialisar 3 vezes por semana, ininterruptamente, 4 horas por sessão, e se adaptar sendo jovem, com 18 anos, 19 anos, sua juventude, você está vivendo sua juventude, você vai conhecer pessoas, você vai se relacionar com pessoas. Tudo era parecia que eu tinha que preencher pré-requisitos para ultrapassar essas barreiras que seriam, entre aspas, normais se não fosse a DRC. Você tá entendendo o que eu tô falando? Isso, mas será que o conceito de normal é algo muito amplo, né? Muito. Então, assim, por isso, às vezes eu até nem sou muito fã dessa palavra, porque parece que a gente tá querendo colocar as pessoas numa caixinha. Numa caixa, verdade. E quando a gente começa a enxergar que as pessoas são compostas de várias camadas, a gente entende que o diagnóstico, que a doença, seja ela qual for, é apenas mais uma camada dentro de tudo isso. Exatamente. Mas claro que é muito mais fácil a gente entender isso do lado de cá, né? Depois de já ter passado por toda essa trajetória. Bom, e aí? Impacto dos estágios de doença renal nos seus estágios de vida.
Porque você passou por todos os estágios, tá? E também é diferente da grande maioria, né? Porque a grande maioria das pessoas descobre a doença renal já em estágios avançados, muitas das vezes já em síndrome urêmica. E você não, você viveu essa realidade dos estágios de doença, então a progressão da doença na via ambulatorial e as restrições progredindo e todas as questões acontecendo. Como é que isso impactou, por exemplo, tua vida social? A evolução dos estágios de doença e depois dos estágios de tratamento na sua vida. Bom, conservador, eu não tinha vida social. Meu conservador foram 6 meses recluso, né? Por quê? Pois é, era a cabeça. A cabeça. Eu fiquei 6 meses recluso, tive os reveses do tratamento conservador por conta da imunossupressão, que até eu entender que o problema ali era a minha cabeça, eu dava a desculpa que era a imunossupressão. Sim. Até você entender, e hoje, inclusive, eu falo muito, eu uso muito a minha jornada até para tirar as pessoas desse lugar, entendeu? Trazer as pessoas para fora. Mas eu fiquei recluso. O tratamento conservador foi minha reclusão. Eu fiquei dentro de casa, ou quando eu não estava em casa, sozinho, me lamentando ou chorando, eu estava internado por uma erisipela, alguma coisa que você é imunossuprimido, com a dose plena de corticoide. Eu fiz todos os sintomas. Todas as oportunistas, né? Todos. Inclusive os sintomas de cair cabelo, fazer catarata, enfim. Glicemia. Tudo. E isso também mexia também com o social. Eu fiz as estrias do corticoide. Então, tudo era para acrescentar nesse combo psicológico que a doença e da novidade que a doença estava trazendo. Então, foi um momento que eu realmente me recolhi. Foi um momento Foi um meu período sabático, eu costumo dizer assim. Que não foi bom. E que o bom que eu tiro dessa experiência é que quando chegam as pessoas do meu direct, o paciente, eu tento usar a minha trajetória para falar, opa, não é legal isso. Vem, sai para fora. Isso, literalmente. Literalmente. Tá? E vem viver, porque é isso, porque é uma vírgula, é um detalhe, a vida tic-tac, a vida continua. A vida continua. Assim, a gente entende que não é bom, e talvez não seja, aliás, seja até pior quando esse período se prolonga, mas é um diagnóstico que ainda é levado, ainda é conduzido, principalmente por nós, profissionais de saúde, de uma maneira um tanto quanto trágica. E quando a gente comunica notícias difíceis, todos nós, né, seres humanos, nós passamos por algumas fases, que é as chamadas fases do luto. Então, assim, passa, né? Todo mundo passa por negação, por dizer assim, não é bem isso, doutora. Será? Ou olha, eu fiz diálise e meu exame melhorou, será que eu posso ficar sem? Entendeu? Acontece. E essa coisa do ficar triste diante do diagnóstico, isso é normal. E às vezes é importante a gente falar com quem está do outro lado para legitimar esse lugar de… nem sempre nós vamos saber lidar da melhor forma possível com um diagnóstico e com uma informação que vai contra as nossas expectativas. Mas que, no fim das contas, esse tempo, assim como todos os outros tempos da comunicação de notícias difíceis, vão passar. Passa. E é legal você falar isso, Jéssica, porque é uma coisa que eu falo muito, principalmente nas clínicas, né? É que a gente precisa aprender. Eu me incluindo também como uma pessoa que leva informação, mas a equipe, o médico precisa aprender a lidar com o luto do paciente, entender esse luto. E eu digo isso muito, inclusive, quando ele entra em diálise. Porque a diálise parece que é tipo checkmate. O conservador, aquela esperança,
ela ainda é alimentada, aquela esperança que eu digo inocente. Não, vai durar, vai dar certo. Eu vou até a colher próxima consulta. Próxima consulta, próxima rotina, minha creatinina vai estar melhor. Pode ser que sim, né? Tem gente aí que faz um conservador longevo, né? Muito Isso, bem. de anos. A minha mãe está hoje em conservador, vai completar o 3º ano em conservador. Ela está muito bem. Então, tipo, então você ainda está alimentando essa esperança, né? E quando chega, o paciente entra em diálise, para mim, na verdade, o luto começa ali. O luto começou com a diálise, nem foi com o conservador. Porque no conservador estava alimentando ainda essa esperança de que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai melhorar, vai passar. O que vai dar tudo certo, vai. Mas sempre com o tratamento. Dá, exato. Então, o paciente hoje em dia, quando ele entra em diálise, você está ali perto também de pacientes em diálise, você sabe como é. Mas na maioria dos casos, quando ele entra em diálise, é aquela avalanche de informação. Você precisa passar agora a tomar esse remédio, você tem que fazer isso. Vem assistente social, vem psicólogo. Eu acho que é um processo da equipe aprender a lidar com esse luto, até de apresentar as novas terapias. Você tem peritoneal, você tem um transplante. E entender, às vezes o paciente está revoltado ali também. E é o que você falou muito certo, é um luto. E eu falo que é o luto de uma vida que ficou para trás e de uma nova vida. É um luto diferente, né? Não é um luto que vai ser um pesar. É um luto para uma mudança, para uma nova vida. Não é um fim, é um meio. Exatamente, exatamente. É um meio. Bom, tem muita coisa que é afetada por esse diagnóstico. Uma das coisas que os nossos ouvintes, né, eles têm colocado justamente assim, a resistência ao exercício. Então, é muito difícil realmente fazer exercício dentro do contexto de uma pessoa que normalmente está anêmica, que fica muito cansada depois da realização das terapias. Mas, por outro lado, e isso é uma perspectiva que os meus próprios pacientes me falam, e aí, claro, é o seu lugar de fala, né? Tem muita gente que me fala assim, introduzir a atividade física regular na minha rotina me fez ganhar autonomia para as práticas diárias. Então, me fez ter mais autonomia. E aí, para você, como é que é essa sua relação DRC e atividade física? Então, eu sempre fui gordinho, né? Tudo bem, somos. Mas eu sempre gostei de fazer exercício. Né? Eu sempre tive um lugar que eu gostava de fazer exercício. E realmente, depois desse luto, né? Depois dessa fase, você entender e perceber que o exercício físico realmente traz uma melhora, uma qualidade de vida que a gente experimenta de fato, é um divisor de águas no tratamento. Porque você ganha uma... Eu não sei nem explicar, mas acho que acho que qualquer pessoa que sai do sedentarismo, independente de ser DRC e passa a fazer exercício físico, deve experimentar a mesma coisa. Mas o paciente renal, principalmente o dialítico, às vezes ele é muito sintomático, né? Por conta do tratamento, como você falou. E comigo, por conta de toda a informação que eu busquei, eu entendia que esse lugar era importante. Eu precisava fazer exercício físico. Nunca para emagrecer. O emagrecimento, eu nunca tive essa cabeça, eu preciso emagrecer. Mas é consequência, lógico, de uma vida saudável. Da tríade que eu falo, que é alimentação, exercício físico e saúde mental. Eu falo isso para todo paciente que eu falo que é a tríade perfeita. Inclusive que todos esses pontos estão conectados numa relação bilateral. Exatamente. Então, eles são sinérgicos, né? Eles trabalham juntos. Então, a gente levar isso para o paciente, principalmente o dialítico, e ele entender, e muitas vezes o paciente entende quando a gente fala exercício físico, a primeira coisa que remete o paciente é musculação. Eu não posso por causa da fístula. Saudoso Hermógenes Petean. Opa! Eu ia lá, ele pode fazer. Sim. Pode. Salvo, a gente não pode generalizar. Salvo, você vai no seu cirurgião vascular, pergunta. Caso tenha alguma contraindicação específica do seu caso. Exatamente. Fora isso, inclusive eu sigo um
um paciente, acho que ele é do México, ele é de uma página chamada No Kidney, No Excuses. Eu esqueci o nome dele, ele esteve inclusive em Botafogo, ele participou do encontro de paciente renal que a gente promoveu lá. E ele faz hipertrofia, tendo fístula, ele faz hipertrofia. Então, tipo, o que eu percebi nesses 20 anos na cadeira de diálise é que tudo o paciente acaba usando para se colocar no lugar de eu não posso, a grande maioria, né? Então, você conseguir tirar o paciente desse lugar de tipo, pode fazer exercício, é legal, vai fazer bem, é complicado. Mas no meu caso, eu sempre gostei de fazer, a musculação. Nunca gostei de correr, nunca gostei de... Nunca... Tudo bem. Natação e musculação eu sempre gostei de fazer. Aí fazia, às vezes parava, às vezes voltava, às vezes parava. Tudo bem, eu sou da corrida, tá? Mas, mas o importante é mexer o corpo. Correndo. É isso. O importante é mexer o corpo, e mostrar, né? que faz bem e que melhora a qualidade de vida, né? Do paciente. É claro que... Mas é uma questão realmente, Isso, Jéssica. é claro que exercício físico, quando a gente fala de doenças crônicas, ele precisa ser acompanhado de perto por profissionais de saúde, tanto pelo seu médico, quanto pela equipe multidisciplinar e principalmente pelo educador físico, que tem que saber de todas as suas limitações. Exato. Por exemplo, tem anemia, tem doença óssea, tem a próprio pós-diálise. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando se cria um plano de atividade física, tá? Então, porque algumas pessoas podem considerar muito difícil, sim. Mas não é. Então, é sempre importante dar o primeiro passo e o objetivo é condicionamento físico. E a gente já leva mochilinhas, né, de vantagem, que é interação social, melhora da saúde mental e também um ambiente que nos cerca, que fica mais saudável, facilita também para a gente fazer escolhas melhores do ponto de vista de alimentação, né? Exatamente. Você falou um pouquinho sobre alimentação. E a alimentação é mesmo o calcanhar de Aquiles dentro da história da doença renal crônica. Principalmente naquele momento ali no pré-diálise, que é um momento bastante restritivo. Do ponto de vista de líquido, de fósforo, né? E que a gente faz muitas adaptações da dieta. Mas também durante o período dos tratamentos. São outras coisas que a gente deve levar em consideração e deve olhar com bastante carinho. Nessa sua trajetória, conta pra mim onde foram os seus gargalos aí em relação à alimentação? Como eu passei um conservador bem restritivo, a sensação de liberdade na diálise foi arrebatadora, né? Foi arrebatadora. Então, eu sempre lutei contra a balança de você passar a se alimentar bem. Eu tinha fome de 300 pessoas quando saía de diálise, isso extrapolava, enfim. Mas você falou de um ponto muito importante, porque o paciente renal em diálise, a gente falou do calcanhar de Aquiles no primeiro episódio, e esse vai ser sempre um ponto de equilíbrio do paciente em diálise, porque o fósforo é tudo que tem na vida social. Se você sai com os amigos, o fósforo vai estar ali. E você ser o chato do rolê, como a gente fala, né? Quando for sair, Sim. Vai pedir uma pizza, vai comer alguma coisa. Ai, não posso, tem que ter o quelante. Hoje, eu sei que tudo é o equilíbrio, né? Não é só o dizer não é só ser o chato do rolê na sua vida social. Mas é muito importante porque justamente o fósforo vai começar a tirar a autonomia dele, a qualidade de vida dele, porque vai aumentar o PTH e o PTH vai trazer a doença óssea. E a doença óssea avançada, você não vai poder fazer o exercício físico. É um efeito em cadeia muito grande. Agora, na minha experiência, na minha jornada, eu nunca tive muito problema com alimentação. Nunca tive problema. Vai ver que são resquícios do seu conservador, que foi... Exato, eu nunca tive problema. E assim que começou... É por isso que eu falo que a informação leva à aderência, a aderência leva à qualidade de vida. Porque assim que o meu PTH começou a dar sinais, a minha paratireoide começou a dar sinais, antes de qualquer sintoma, eu já fui correr atrás de fazer a paratireoidectomia, né, tirar as paratireoides para a minha doença óssea não avançar, para eu continuar proativo, que
Na minha cabeça, mexer com a minha proatividade depois de eu ter passado pelo luto, depois de eu ficar bem de novo em diálise, para mim era impensável. Então, eu precisei correr atrás para já ir por esse viés de não passar pelos reveses da doença óssea. Uhum. Bom, você vê como que a gente tudo se liga, né? No se tratamento. Conecta. Não tem como dissociar. Não gente, tem. De alimentação, a gente foi parar na doença óssea. Que, na verdade, são extremamente interconectados. Exato. Meus pacientes aí do ambulatório sabem bem que eu sou aquela que cobra, que faço inventário de alimentação durante a consulta, que converso sobre adesão ao quelante, porque chutar o balde é fácil. O problema é que depois a gente vai ter que ir lá buscar. Não tem jeito. É muito comum, né? Você vê, por exemplo, o paciente lembrando do quelante depois de 1 hora de que já comeu a comida. O que já não serve pra mais nada, Ou tá? se acostumando a chegar pesado. A gente estava falando de alimentação, entra o líquido de novo, Sim. né? O líquido com certeza é também um problema, né? Você chegar, esse costume de chegar pesado e explicar para o paciente que isso rotineiramente vai fazer mal pro coração, vai levar uma qualidade de vida pior a longo prazo. Sim. Enfim, a alimentação é complicado. Sim, a gente tem muito o que falar sobre isso. Eu acho que, por mais que eu pareça repetitiva aí para os que me encontram para além desse lugar da internet. Tem que então, eu sou uma pessoa que bato bem nessa tecla. Por quê? É importante que todos nós estejamos conectados para fazer o melhor cuidado. E o melhor cuidado passa por fazer boas escolhas. E aí, eu não gosto muito da palavra assim, restrito. Mas escolhas e adaptação são 2 palavras que funcionam muito melhor, né? Cada momento da doença renal crônica vai exigir novas escolhas e adaptações. E aí, é interessante nós sentarmos nessa mesa, no multi, né? No médico, no nutricionista, no nutrólogo, enfim. Sentar e conversar sobre qual é o momento de doença que nós estamos e como nós vamos enfrentar esse momento, né? A adaptação que você fala, ela é tão importante que muitas vezes as pessoas perguntavam: como é que você mede a água? Você já depois de anos de diálise, como é que você mede o líquido? É adaptável, é automático. A gente não tem um medidor. A gente sabe se já bebeu muito, se já bebeu o suficiente. E magicamente você sabe qual peso você vai chegar, mais ou menos, na diálise. Essa adaptação é uma coisa que acontece naturalmente com a aderência, né? Sim. Eu acho que no lugar que a gente descobre esse diagnóstico, ou como no seu caso, que a gente enfrenta esse diagnóstico ao longo prazo, a gente também se sente muito vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela tem um reflexo, que muitas pessoas falam sobre a diminuição da autoestima. Em ter uma dificuldade de se encarar no espelho e, principalmente, ter a dificuldade de encarar o novo eu no espelho, com todas as nuances que o novo eu tem. Então, às vezes com a bochecha mais inchada, às vezes com as estrias, às vezes com a fístula. E aí? Fala pra mim um pouco desse lugar. Esse é um lugar também para se revisitar que traz lembranças de… por exemplo, no meu caso, as estrias foi muito da noite pro dia, né? Uhum. Eu lembro que eu estava internado com erisipela. Eu não lembro em que momento elas apareceram. Com certeza não foi da noite pro dia, né? Mas eu costumo dizer que o meu cérebro deu um blackout para alguns momentos. Acho que é o meu meio de me proteger. No processo de luto. Tem momentos que é a minha família que vai me falar: você passou por isso, aconteceu isso com você. E eu falo assim… Sério? Não é possível. Não, mas foram meses. Eu vim saber há pouco tempo que eu fiquei 6 meses internado. A minha mãe falava que que o médico me liberava para eu ir passar o final de semana em casa para voltar.
teve um gap, um blackout depois desse luto, né? Sobre isso, e você se encarar no espelho, né? E aí entra todo um viés. Primeiro, você é uma pessoa jovem. Eu tinha 18 para 19 anos. Isso, ali no final da adolescência. Você se encarar no espelho, você se permitir relacionar, ter um relacionamento afetivo, né? De novo entra essa questão. Você precisava preencher pré-requisitos para saber que aquilo podia acontecer. Você tem como se relacionar. As pessoas vão gostar de você, as pessoas vão querer se relacionar com você. Mas entender, por isso que eu falo que é muito importante o momento que a pessoa tem o diagnóstico, né? Qual é o momento? Uma criança, um adolescente, um adulto, em todos os momentos ela vai enfrentar questões psicológicas diferentes, mas vai enfrentar questões psicológicas, né? Então, se olhar no espelho, se aceitar, é um outro processo, Jéssica. É um outro processo você entender. E aí, eu digo que é um amadurecimento pessoal e social que não tem muito como explicar. Eu acho que isso aí vai da vivência de cada um. Eu tive que aprender, vamos dizer, ali na luta, na batalha, né? Ir quebrando essas barreiras, uma a uma, para me entender nesse espaço e me aceitar nesse conjunto completo. Esse sou eu, aceitar o meu eu, esse sou eu a partir de agora, com esse tratamento, com essa doença, com esse diagnóstico e desse jeito. Agora, o que eu vou fazer para viver com esse eu é que vai mudar a história de você, né? A história o jeito que você vai escolher lidar com todos esses detalhes, como você bem disse, é que vai fazer a diferença na sua vida. Então, ok, o que eu posso fazer? Vamos no dermatologista, vamos sair, vamos fazer as coisas, vamos viver apesar da doença. Eu também sou muito repetitivo nisso. Vamos viver apesar da doença renal, vamos nos formar, vamos nos relacionar, vamos ouvir nãos, vamos ouvir sims. E assim, acho que é assim para todo mundo, apesar da doença renal novamente. Né? Vamos fazer um take só com apesar da doença renal, né? Isso. 33 apesar da doença renal. Vai surgir, tá tudo bem. Mas é muito isso, é muito de você... É um outro processo, é uma jornada muito pessoal. E o apoio familiar, porque muitas vezes o paciente não vai se abrir com a equipe multi. Sim. É muito difícil para essas questões o paciente se abrir para a equipe multi. Por isso que eu converso muito também que o familiar é muito importante, né? Porque o familiar tá ali, a mãe, o pai, enfim, o esposo, a esposa, né? A gente costuma dizer que na doença crônica não é uma pessoa que fica doente. A família, a né? família inteira. A família participa. É a família inteira. Então a família, você tendo o apoio familiar ali, sabe? Você tendo com quem chorar, com quem desabafar, com quem falar não tô gostando, com quem falar... Será que vai melhorar? Com quem se abrir, entendeu? É muito importante. Inclusive os amigos, né? A gente... E a Alisson teve terapia nesse processo? Tive. Eu fui muito... Você foi hardcore, eu fui hardcore, com certeza. Eu não tive terapia. Pra você ter ideia, o meu primeiro contato com terapia veio quase 20 anos, quase 18 anos depois, com o falecimento do meu pai. Quando meu pai faleceu. Também em diálise, né? Meu pai faleceu fazendo hemodiálise. E ali que eu precisei, né? De terapia. Começou crise de ansiedade, essas coisas. Mas nesse processo que eu precisei muito, eu fui na pancada, aprendendo... E que talvez, assim... se a gente tivesse muito... Também porque eu acho que terapia, há umas décadas atrás, era algo que não era muito disseminado, não era muito difundido. E não se falava muito sobre saúde mental. Até parecia que era a exposição da vulnerabilidade, ou a gente querer ocupar o lugar de vítima, que não é uma realidade, né? A terapia é um processo terapêutico, como o próprio nome diz, que é baseado em evidência científica e que é realmente
existe um apoio muito importante para a construção dessa nova imagem, né? E, de repente, pode funcionar muito bem, e funciona para a maioria das pessoas, como um suporte para esse novo momento de vida. Então, se quem tem a oportunidade, por favor, vá. E para os que não têm a oportunidade de fazer a terapia individual, existe também o suporte psicológico ofertado nas próprias clínicas, que é um suporte feito em grupo, né? E que funciona e que ajuda bastante a enfrentar esses momentos. Sim, sim. Bom, você falou aí um pouquinho nessa sua última resposta, um pouco sobre a questão social e uma questão específica dentro da questão social, que é a afetividade e a sexualidade. Porque também é um outro canal, é um outro lugar que a pessoa se sente bastante tolhida diante do diagnóstico. Sim. Bom, e agora? Eu tenho uma insuficiência renal, que é lida socialmente com uma deficiência, tá? E como é que as minhas parcerias afetivas, sexuais, vão encarar este problema? Exato. No meu processo, e eu acho que não da maioria das pessoas, né? Quando a gente se vê nesse lugar, eu acho que é muito mais coisa da nossa cabeça do que do outro, né? E eu concordo. Quando você passa pela jornada, que você olha assim para trás, você vê que era tudo que você criou. Você cria barreiras. Esses pré-requisitos de que eu tanto falo, até para relacionamento, para afetividade, né? De você se descobrir, de você, enfim, se permitir se relacionar com alguém, sendo jovem, tendo diagnóstico. Você que coloca os pré-requisitos. É fístula, é marca no corpo, é o catéter. É o catéter, é a hipotensão, eu não tô bem para sair. Você vai se colocando esses pré-requisitos e aí você acaba criando uma barreira para outra pessoa acessar você. Então, até nisso a terapia é muito importante. Eu também fui hardcore nesse sentido. Então, até você chegar a deixar uma pessoa te acessar nesse sentido, tipo, olha, afetivamente era um processo. Você se ver como um indivíduo, né? Com todos esses detalhes, com todos essas nuances, e não como um impedimento para você ter um relacionamento afetivo, para você se relacionar, né? Isso a gente está falando da pessoa enquanto jovem, porque vem muito também no meu direct a pessoa que está no diagnóstico passando isso tudo e é casada e acha que o casamento vai acabar. Acha que o casamento, o meu marido não vai me querer assim, eu não quero me separar da minha esposa, já vi? Mas por que você quer separar? Porque agora eu tô fazendo diálise e eu falo, gente, mas então, é por isso que eu falo, é muito importante o estágio, né, em que a pessoa se descobre doente renal, porque o que ela vai enfrentar psicologicamente nessa parte afetiva é diferente, né? Mas é diferente, mas com os mesmos, enfim, com os mesmos problemas, sabe? Os mesmos fins, acho que é isso, sabe? Porque todo mundo tem essa questão que acha que está aquém, acho que essa é a palavra. Sim. Você se vê aquém por conta, seja da fístula, seja de marca do corpo, seja porque está fazendo tratamento, seja por causa do catéter, você se coloca numa posição aquém. Então, você acha que ninguém vai te acessar por conta disso, né? É um processo delicado, Jéssica. A gente entende, né, que, assim, a afetividade, a sexualidade, ela faz parte do contexto amplo de saúde, né, que a Organização Mundial de Saúde tem considerado como o conceito real de saúde, né? Que são as várias esferas da vida do ser humano. Então, é uma coisa que a gente precisa falar sobre. E a gente vê que esse lugar é muito envolto em tabu. Muito. A gente começa a falar sobre isso e assim... Dificilmente se fala, né? Isso! Principalmente na DRC. Dificilmente. Eu não sei qual é o seu lugar, mas... Acha que não é legítimo levantar esse tema,
Porque nossa, mas a médica falando de diálise para manter a pessoa viva. E a outra falando lá, ai, como é que eu vou ter uma relação sexual com catéter de Tenkopf, por exemplo? Então… Já me perguntaram, olha, são tantas questões envoltas, né, nesse tema, que eu lembro que eu perguntava, mas você pode reproduzir? Eu falei, bom… posso. Tipo, funciona? Tipo, posso. Funciona, pode reproduzir. Tipo, o que se tem na literatura é que os espermatozoides podem, ao longo do tempo, perder um pouco da motilidade, mas não é regra, não é via de regra. Então, isso chega a muitas perguntas no meu direct nesse sentido. Se a pessoa associa o problema renal ao aparelho gênito-urinário, né? Na hora. A pessoa liga, né? E agora? Como que vai ser? Entra muito. Aí um outro processo também para você ver como que é um tabu. Sim. As pessoas preferem perguntar para alguém na internet ali, que é uma coisa que não é muito falada, uma dúvida que ele não vai levantar no consultório, né? Doutor, Sim. E aí? Sabe, não é… E é por isso que a gente tem esse lugar aqui, viu? A gente precisa quebrar isso, né? É para isso que a gente tem esse lugar, que é justamente pra gente falar sobre esses temas que, para a maioria das pessoas, é tabu, mas que precisam ser ditos e precisam ser abordados, principalmente por pessoas sérias, por profissionais de saúde. Então, você que está em casa, que tem dúvidas sobre esse tema, a gente tem um episódio sobre sexualidade nas doenças crônicas, onde a gente ouve a maravilhosa Joyce Martins, que é sexóloga, e que trabalha isso, principalmente da percepção da autoimagem. Porque desconstruir vínculos é muito mais fácil do que construí-los. Verdade. Tá? Então, assim, é muito difícil. Você tá passando por um momento que é de luto, que é de resistência, que é de sofrimento. Mas, com certeza, vai ser muito mais difícil passar por isso sozinho. Então, quando você fala assim, olha, fala pra fulano ir embora, que eu não quero. Você já perguntou pro fulano o que ele quer? Ir embora, né? Entendeu? Assim, gente, todas as alternativas, sempre a melhor é conversar. Então, se você tem uma parceria e você está encarando aí esse diagnóstico, talvez seja um excelente momento para sentar com a sua parceria e trazer todas as dificuldades, porque normalmente a gente olha assim, né? Sempre pro lado de todas as dificuldades relacionadas com o meu diagnóstico. E para justificar se afastar das pessoas. Mas, às vezes, apesar de todas as dificuldades, você vai ter um monte de oportunidades, inclusive de conversar e de definir novos parâmetros para essa relação, né? Exato. Então, é uma oportunidade também. E como a gente estava falando lá no início, né? Passa. É engraçado você revisitar esse momento e perceber que passa. E tipo, nossa, por que eu levantei tanta barreira, né? Por que a gente criou tanto pré-requisito, né? E passa, você se adapta, essa é a palavra, né? A adaptação acontece. E lógico que vai ser muito mais fácil se você tiver um apoio, se tiver mais pessoas, se você não estiver enfrentando isso sozinho, né? Claro. Bom, tem uma coisa que foi unânime aí nos nossos comentários, nas nossas perguntas, nas nossas interações pelo direct também. Fica à vontade, viu, gente? Para entrar lá no @hemodiálogos e mandar pra gente a sua dúvida ou a sua sugestão de tema. Bom, uma que foi unânime, que aconteceu várias vezes, foi o processo de escolha do método de tratamento. E o medo, a negação, a comparação, como que todas essas coisas influenciam na escolha do método de tratamento. Uau! Pesada, né? Mas vamos ter muito pano pra manga. Ok. Eu tô revisitando novamente, estamos falando de 2 décadas atrás, né? Sim. Então, 2 décadas atrás, hoje a gente já tem um problema muito grande com relação a levar no tratamento conservador, quando ele acontece, a levar o paciente esse leque de tratamento, de oferta de tratamento, né? Então, imagina isso 2 décadas atrás, Jéssica. A gente não tinha. Então, era o padrão. Era conservador, não aconteceu, catéter,
catéter, diálise. Acabou. O que aconteceu de diferente para mim, como todo mundo já sabe, é que eu busquei informação, então eu sabia que tinha outras terapias, mas a gente sabe que a grande maioria dos pacientes não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não é assim que acontece, né? E eu não tive escolha também. Eu fui para diálise. Aí a gente entra num problema também de oferta, que há 2 décadas atrás a diálise peritoneal, que era a que eu sempre quis. Era muito pouco ofertada, né? Eram poucos centros ainda. Não tinha muita escolha na minha época. Eu tive que fazer a diálise. Quando eu consegui, eu fiz a peritoneal, como a gente conversou no outro episódio. E só fiquei 1 ano. Foi o melhor hiato dessa jornada, desse processo. Foi 1 ano de peritoneal. Mas eu preciso também bater nessa tecla que a gente precisa falar para o paciente desde o início da jornada, a equipe, todos, o que tem de tratamento e quais são os benefícios e os possíveis reveses de cada um. Assim como na hemodiálise a gente vai ter hipotensão, provavelmente anemia, vai ter que fazer lá, enfim. A gente na diálise peritoneal tem outros benefícios, outros reveses. E a gente sabe que o transplante é outra modalidade de tratamento, que não é a cura. A gente precisa falar, o paciente precisa saber, sabe? E a gente também precisa, eu também falo muito nas minhas redes, o paciente também precisa sair desse lugar de passividade e também querer correr atrás, de perguntar, gente. A gente voltar à nossa matriz genética, de querer saber as coisas, da curiosidade. De ser criança, né? Diante do tema. Exatamente. Exato. Como que é, como que funciona, como que faz. E sair dessa bolha da desinformação, que a gente também falou lá no primeiro episódio, de que recebe a experiência negativa que volta para a clínica, o transplante que não deu certo, a peritoneal que não deu certo, volta para a cadeira, você fica com aquela experiência negativa, então não vou querer fazer. Isso. Sair dessa bolha para saber que vai muito além disso, né? Então, é um problema, né? Essa questão. E no meu caso, na minha jornada, eu não tive escolha, Jéssica. Tá. De início, eu não tive escolha. Alisson, e você tá falando uma coisa que representa muito a realidade, né? Os nossos pacientes, a grande maioria deles, eles não participam das escolhas do tratamento, tá? E principalmente levando em consideração que isso foi feito há 20 anos atrás. Então, assim, pensar a medicina que era exercida há tanto tempo era uma medicina paternalista, onde eu, profissional de saúde, sou detentor de todos os saberes e vou definir o que é a sua jornada, como ela é e como ela começa. E havia um distanciamento também. Era muito difícil você criar uma relação médico-paciente há 20 anos. Eu também fui fora na curva nesse sentido. Doutora, tem que falar o nome dela, doutora Marise Godinho. Ela percebia, ela que me deu vários livros, livros em alemão, livros que eu queria saber, que eu queria ler, queria estudar. E ela que… Eu meio que chutei a porta ali e falei, não, a gente vai criar uma relação aqui porque eu preciso de você. E é isso, né? É claro. Fizemos, saiu, né? Saiu. Mas assim, o que eu vejo ainda hoje, apesar de já ter melhorado bastante, mas esse distanciamento, ele gera sequelas. E essas sequelas são muito esse lugar o profissional de saúde, ele já está ambientado com determinado tratamento, ele já está acostumado com determinado tratamento. Automático. E ele automatiza. Ele automatiza escolhas. Sim. Mas não é ele que vai viver a jornada. Então, a escolha, ela precisa ser feita de maneira multilateral. E a opinião mais importante nesse processo é do paciente. E a família que vai viabilizar esse tratamento, que muitas das vezes, quando a gente fala, principalmente de diálise peritoneal, né, é um lugar onde toda a família precisa participar desse momento da diálise, né? Então, conversar sobre as modalidades não é um a mais, é obrigatório. Pois é. Isso é uma pedra fundamental do tratamento conservador. Quando a gente tem esse tempo, é para isso que o conservador serve.
para que você entre na sua modalidade escolhida de tratamento com o máximo de tranquilidade. Com propriedade, de Claro. escolha. Eu escolhi esse, né? E lembrando que a gente pode mudar Quando quiser. quando quiser, tá bom? Então, estou Não quero há mais um a ano peritoneal. em hemodiálise. Nossa, mas ninguém falou comigo lá atrás de diálise peritoneal, eu não escolhi. Não tem problema, você aprendeu a partir de agora, você quer mudar, você quer tentar esse novo método. É só conversar com a equipe multidisciplinar que te acompanha. E se não gostar, é E só se voltar. não gostar, é só voltar. Também. Não tem problema nenhum. E todos esses tratamentos, apesar do… Nossa, diálise em casa! Todos esses tratamentos são financiados pelo SUS. Sim. Isso é muito importante salientar. Muito importante. Porque E dá autonomia para o paciente também, Sim. de escolha, né? E a gente falando aí nesse caso de processo da minha jornada, né? A peritoneal foi muito importante em tudo isso que a gente conversou, né? De relacionamento, de tudo. E da liberdade, porque foi uma fase em que eu pude ter mais liberdade para me socializar, para sair, sabe? Então foi muito importante, foi um intervalo bem importante para mim, a peritoneal. A gente falou isso no episódio do que eu participei anterior, que eu não chorei quando eu fiz a minha primeira hemodiálise, mas chorei quando a médica falou que eu não poderia mais fazer a peritoneal. De fato, porque a peritoneal foi extremamente libertadora no meu tratamento. Foi, enfim. E eu acho super importante esse lugar do próprio paciente trazer a perspectiva desse outro tratamento, porque para quem me conhece, eu sou extremamente peritonealista. Se vocês não perceberam, entusiasta. Pronto, acabei de me declarar. Sou extremamente peritonealista? Sou. E às vezes para o paciente que está do outro lado da mesa no consultório, ou que está ali na roda de conversa, ou que está sentadinho na cadeira da hemodiálise, pode parecer que eu estou me eximindo, né? Quando eu falo assim para ele, olha, você tem a opção de fazer tratamento em casa. Aí ele fala assim, mas eu que vou assumir tudo isso? Né? Dá aquele baque, né? E as dúvidas também, né, Jéssica? Acha que vai manipular sangue. Que não tem nada disso, hein, gente? Não tem. Vai passar o catéter, quando fala de catéter, a pessoa vincula o catéter que usou pra hemodiálise. Na emergência. E como que eu vou fazer? Mas o sangue vai filtrar. Aí eu penso assim, nossa, 20 anos depois, acho que era pra ser uma coisa… Ainda tem. E pacientes veteranos, às vezes, com 10 anos de diálise, com esse tipo de dúvida na internet. Por isso que eu acho tão importante… Onde estava a equipe esse tempo todo? Nós estamos aqui, gente. Onde estava a equipe que não falou sobre peritoneal para esse paciente? Mas a gente entende, né? Assim, nós estamos num lugar, né? Nós falamos de São Paulo, né? Que por si só já é uma bolha de assistência, de acesso a determinados tratamentos de saúde. Então, quando a gente está mais distante desses grandes centros, às vezes é muito mais difícil ter mesmo acesso a esse tipo de informação. Mas, lembrando que é um método que a pessoa vai comparecer ao hospital ou à clínica de diálise peritoneal uma vez por mês. Sim. Então, você pode morar longe da clínica, tá? Gente, é tão libertador. E criar essa logística de ir se locomover até lá uma vez por mês para fazer seus exames e acompanhamento em consulta, como seria a consulta do conservador. Exato. E é tão libertador. Eu lembro que eu era jovem, né? Minha juventude. Eu lembro que eu ia pra balada. Era libertador. Chegava em casa, já às vezes de manhã, me conectava, fazia. Quando eu acordava já tinha acabado. O tratamento estava pronto para, sabe? Era, enfim. Então, e isso é muito interessante, o impacto que o discurso de vocês, pacientes, tem para o entendimento dos outros pacientes que estão aí do outro lado nos acompanhando. Então, é de suma importância que vocês tragam as vivências de vocês. E assim, é interessante como que nós tivemos a oportunidade de conversar com muitas pessoas jovens. E trazendo isso, tipo, olha, eu já fui pra balada, eu namorei, eu conversei, eu tinha grupo de amigos. E é isso, vivendo a vida. Apesar
apesar do diagnóstico. Porque os pacientes acabam associando a peritoneal ao tratamento do fim de acesso. Não tem mais acesso, vai fazer peritoneal. Que também é uma opção, mas não é a melhor opção. Então, a pessoa acaba associando a isso. O paciente, não vou fazer peritoneal. A peritoneal é muito mais, muito mais do que isso, né? Muito mais. E, além do que, a gente coloca esse grande leque, essa grande caixa de diálise peritoneal. Mas, existem muitos métodos dialíticos dentro da diálise peritoneal. Então, eu posso usar diálise manual, diálise com cicladora, posso fazer um blend das duas, posso fazer volume final, posso fazer tidal, e tem muita coisa legal da peritoneal. Se souber as pecinhas, dá pra brincar uma brincadeira muito interessante. Vou viajar rápido, não vou levar cicladora, tem como fazer a manual. Tem. Você bebeu um pouco mais, aí tem uma emergência, liga, faz a manual rapidinho. E dá pra mudar também a concentração. É só você ter uma boa conversa com a sua equipe. Legal. Gosto muito. Que acompanha. E você consegue fazer muitas coisas. E é diferente da máquina onde você coloca lá o F. E vai tirar tanto. A diálise peritoneal tem as suas peculiaridades. Ou seja, tem muita coisa pra mexer, mas o F não é uma delas, né? Não. Na verdade, a gente mexe com outras coisas. A gente mexe com concentração de banho, com tempo de permanência, pra mudar a quantidade de que drena. Mas a verdade é que tem muita pecinha nesse brinquedo e é muito divertido, viu? Verdade, é legal mesmo. Bom, vamos falar de uma outra coisa. Ao longo das nossas conversas, a gente tem sempre pontuado a questão de qual é o papel do paciente nesse processo. Do autocuidado, do cuidado em saúde renal e principalmente do cuidado ao longo dessa jornada de tratamento. E aí vai um ponto. Como que a gente se prepara para uma consulta? Eu vou me preparar para uma consulta com um nefrologista nessa minha trajetória e vamos dizer que eu estou aí começando hemodiálise. Como me preparar para essa consulta? Não tem como, Jéssica. É difícil. Eu tô pensando aqui, eu acho que é mais do profissional se preparar para dar essa notícia do que do paciente se preparar para receber. Porque hoje em dia, com acesso à informação, geralmente o paciente ele vai ver o resultado dos exames dele e ele vai saber, se ele tiver um pouquinho de acesso, ele vai ver uma ureia, uma creatinina ali extremamente alterada, se ele já estiver passando pelo conservador. Ele vai entender que, vai acontecer alguma coisa. Acesso à informação, né? Como muda tudo. Aí muda tudo. Então, se ele entra nessa consulta para entrar em diálise, porque geralmente a gente acaba entrando em emergência, né? Na primeira sessão, e não é bem no susto mesmo, agora vai ser assim. Mas aí vai o que a gente pode dizer para esse paciente, né? Calma, respira. De início não vai ser fácil, a gente entra de novo naquele detalhe do luto, de respeitar o luto. De início não vai ser fácil, mas vai passar. Vai passar. E o profissional, né? Ter o maior tato possível, né? Independente da idade que aquele paciente tenha e que vai começar ali a sua terapia renal substitutiva de fato, de entender que havia uma esperança no conservador de ser longevo ou não, e que aquilo ali vai ser para manutenção da vida dele, né? Vai do tato do profissional. Agora, o paciente respirar fundo, quer chorar, chora, quer gritar, grita, quer culpar o universo, como a gente diz, por que eu, por que comigo, né? Por que comigo? Ok, pode dar os 5 minutos sim, mas depois tem que sacudir a poeira e se preparar. E aí, no lugar que me cabe, se eu puder ajudar aos colegas que estão aí do outro lado, porque com certeza tem colegas também que querem saber um pouquinho mais sobre essa jornada do paciente, não invalida o sofrimento do outro. Isso, muito importante, Jéssica. As outras pessoas, elas estão passando por problemas que para elas são gigantes. E por mais que eu trabalhe com a solução,
E eu sei que amanhã vai ser um outro dia e que ele vai vir dialisar e que a gente vai conseguir otimizar. Mas naquele momento, ele tá vivendo o luto de quem ele era até ali. Então, não invalida o sofrimento. Acolhe, respira. Ele não precisa saber de todas as informações numa consulta só. Até porque vocês vão se ver 3 vezes por semana. A gente pode dar conhecimento em pílulas, mas deixa a pessoa sofrer um pouco, tá? E fica do lado. É tão especial você falar isso, porque às vezes o médico tá tão nesse automático, né? Já teve experiências com pacientes. A gente tem muita mania de tentar mensurar a dor, né? Inclusive quando a gente fala assim, eu não posso reclamar da vida porque tem gente pior. Não, nunca faça isso. Porque a dor não se mensura, né? Então você entender o paciente nesse lugar e saber que a dor dele, para ele, é a maior do mundo, entendeu? É muito, 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 muito importante. Muito. Né? A gente tem essa mania, até quando a gente vai querer sofrer a nossa dor, todo mundo já ouviu isso com o momento da vida, mas tem gente em situação pior. Gente, não se mensura a dor, sabe? Não. Às vezes o seu fardo é tão pesado quanto o meu e pode ser mais pesado porque dor não se mensura, a gente não tem como mensurar dor, né? Exatamente, porque cada um tá vivendo a sua trajetória. Exato. Né? Então, o interessante é validar e acolher. Isso. E aí, no dia seguinte, a gente pensa uma estratégia junto pra enfrentar. Todo dia é um novo dia. Todo dia é um novo dia. Né? Certo. Temas difíceis, né? Nossa, eu tô revisitando aqui, eu acho que eu passei o episódio inteiro com a voz um pouco embargada aqui. Porque às vezes é um lugar diferente, né? Sim, assim, sim. Principalmente depois, né? Você olhar pra trás. Revisitar, sim, é bem... Você sabe, Jéssica, que uma vez em uma entrevista, não lembro qual foi a emissora, falando sobre se você pudesse voltar atrás, você faria tudo. Eu não sei, eu acho que eu falei isso no outro episódio, eu não lembro. Que é uma coisa que, quando eu tenho oportunidade, eu falo a gente conversando sobre isso, revisitando esses momentos, né? E você faria tudo diferente? Você faria alguma coisa diferente, né? E lógico, de posse das informações que a gente tem, a gente poderia ter feito uma coisa ou outra diferente. Eu falo, e eu respondo com propriedade que não. A gente falou agora dessas barreiras, né? Que a gente olhou para trás das barreiras que a gente levanta para se socializar, para relacionamento, para as dores, para o luto que a gente viveu do diagnóstico. E eu falo assim, eu lembro que eu respondi assim. Eu falei, isso foi muito, sabe, meio uma catarse, foi assim na hora. Eu respondi assim, eu falo, não. Eu falei, não. Eu não mudaria porque... Se eu mudasse alguma coisa, se eu fizesse alguma coisa diferente, eu não teria feito essa jornada, eu não teria passado por esse processo, eu não teria conhecido as pessoas que eu conhecia, eu não teria relacionado com as pessoas com quem eu me relacionei. Então, eu não faria diferente, né? Mas aí você teria acesso ao diagnóstico, alguma coisa assim. Bom, aí sou eu, né? A minha resposta é essa, eu não faria diferente, porque... a minha trajetória, o meu processo, a minha jornada me fez ser quem eu sou hoje para o mundo e para mim mesmo. Se fosse diferente, talvez não tivesse sido tão legal, né? É verdade. É verdade. Bom. Momento, né? Ok. Nós aqui, na Hemodiálogos, nós trabalhamos com letramento em saúde. E o que é isso? Que as pessoas tenham acesso tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento e todas as nuances que esse tratamento e diagnóstico causam, tanto na vida técnica, no dia a dia técnico, no dia a dia do hospital ou da clínica, quanto no restante da vida, que tem muito mais coisa do que só doença. E uma das coisas que é muito frequente entre os nossos pacientes é como entender os exames, interpretá-los sem pânico.
Em diálise, aí vão vários momentos, né? Isso, Em mas diálise, aí vamos falar da diálise. fazer isso. A gente pode fazer um pouquinho de cada momento, assim. Tipo, como não se assustar com os resultados de Até no exame. pós-transplante eu experimento isso. Eu digo que Todo dia, né? todas as vezes que a gente vai colher a rotina do pós-transplante, parece que a gente vai receber de novo um diagnóstico. Sim. No conservador, eu falaria o seguinte, para o paciente que está em conservador, que recebe os exames, não pira. Pra começar. Boa. Não Boa pira, frase. porque o conservador, se você está em conservador, vai ter variações, né? A creatinina, não, dificilmente a creatinina vai baixar, é uma realidade. Porque o conservador, como o nome já diz, conservar. A gente está pretendendo conservar a função renal que existe, né? Então, se a creatinina vai oscilar, porque às vezes eu convivo isso com a minha mãe. Às vezes a creatinina dela vem um pouquinho, ai meu Deus, eu não. Mãe, calma, olha aqui, sua ureia melhorou, teu fósforo tá excelente, teu potássio tá bom. Ninguém entra em diálise por causa da creatinina. Só Respira. se entra em diálise sintomático e com exames astronômicos. Também é outra porque coisa. A gente se fixa no conservador, você fica fixado. Lógico que a creatinina a gente sabe que é o principal marcador É o nosso da função marcador, renal, sim. da função renal. Mas tem que ver o contexto. Exatamente. Na diálise, meus queridos pacientes, em diálise você precisa se ater a fósforo e a potássio. Sim. Né? Outra coisa que precisa KTV. ver, o KTV. O KTV. E hemoglobina. Você tem que ver a anemia, fósforo, potássio e o KTV, se está dialisando bem, né? Fósforo, gente, porque o paciente renal, a gente mente. E você acha que eu não sei gente disso? mente. Não comi nada, esse fósforo tá alterado, mas eu tomei o remédio certo. Isso, e tomando aquele refrigerante preto do rótulo vermelho. E quando você chega pesado que diz que não bebeu água. Dormir Produção com uma de goteira. água endógena, né, queridos? Claro. Dormir com uma goteira. Então, gente, não tem. O exame de sangue não mente. Se seu fósforo tá alto, esse fósforo veio da comida. Ok. Ele não vem de outro lugar. Obrigada, Alice, obrigada. Se você Nossa. chega pesado na diálise, você bebeu água. Não tem como você absorver a água do ambiente a ponto isso, gente. A ponto de pegar 2 litros d'água, 3, 4 litros. Então, paciente, aderência, toma o quelante ali juntinho. Então, Toma o quelante, o fósforo gente. é muito importante, porque o fósforo vai dar um monte de problemas se você não cuidar a longo prazo. Potássio ali, vamos preservar o coração. É o órgão que mais sofre com o nosso tratamento. Eu costumo falar que ninguém morre do rim, né? Isso. Ninguém morre de rim. Ai, morreu do quê? Do rim. Não. Ninguém morre do rim. Então, Normalmente é doença o cardiovascular. nosso coração é o órgão que mais sofre com esse tratamento. Até nisso a diálise peritoneal é melhor. Vou puxar a sardinha aqui, eu sou entusiasta da peritoneal. A peritoneal é um tratamento cardioprotetor. A gente já tem aí HDF. Mas, gente, se atentem ao potássio, ao fósforo e saiba que a culpa é sua, paciente. Se seu potássio, seu fósforo tá... A culpa é sua. Mas olha só, sabe uma coisa muito boa? Em vez de a gente trabalhar com culpa, a gente vai trabalhar, sabe com o quê? As consequências. Boa. É o medo. Tudo é escolha. Verdade, né? verdade. Então, assim, a gente pode, por exemplo, ir numa festinha de aniversário, às vezes a gente dá aquela escapadinha, a gente dá aquela chutadinha do balde, todo mundo dá, viu? Só não pode ser rotina. Exato. Pode e aí, ser, o quelante, ele é seu ajudante nesse processo. Então, tudo bem, chutei o balde. Chuta o balde com quelante, por favor. Isso. Tô falando com você. Leva no bolso. Tá bom? Chuta o balde com quelante, leva no bolso, leva na festa, na pizza com os amigos, leva Não precisa o quelante. ser o chato do rolê, né? Isso, vai ali no cantinho, pum, pum, toma seu comprimido e vai viver a vida. Vai aproveitar esses momentos sociais, de interagir com pessoas. Mas não esquece do seu quelante. Porque quanto mais longe você chutar esse balde, mais você vai ter que andar pra buscar. Eu vou ser a doutora chata que vou passar na cadeira. E as consequências do fósforo alto a longo prazo, gente, não é legal. Então, definitivamente não. toma o quelante direitinho. E no pós-transplante,
É como a gente estava conversando, né? Eu falo que é como se você fosse pegar, sei lá, o resultado de um concurso público, alguma coisa assim, você fazer a rotina, porque é um intervalo maior. Agora eu tô no intervalo de 3 e 3 meses, né? Você pegar a rotina, aí você sempre tá com a cabeça assim, não, esse mês eu comi um pouco a mais, e não sei o que, vai vir alterado. Sempre tem uma ansiedade, né? Sempre, Jéssica. No pós-transplante, eu converso com alguns amigos também, sempre. Alguns amigos já veteranos de transplante, e eles falam, isso não muda, é um sentimento que não muda. Aí, quando recebe o exame, que tá aí tudo alivia... bem. Aí até o próximo acontece tudo de novo. E é um ciclo vicioso. Mas, gente, no pós-transplante, o cuidado é o cuidado com a medicação. Medicação. Gente, não pode. Tem gente. Adesão e adesão. Pronto. É isso. É muito importante. Isso. E realmente é o paciente quem define as consequências e o caminho que o transplante dele vai ter, na grande maioria das vezes. E um transplante longevo vai passar pela qualidade de vida que esse paciente escolher, né? A adesão, tomar o remédio na hora certa, gente, toma na hora certa. Uma vez eu estava ouvindo, acho que da própria doutora Daniela Ponce, que esteve aqui no outro episódio, que o fato da gente, uma vez ou outra, esquecer de tomar o remédio e tomar, ok. Mas isso não pode ser rotina, não porque pode virar rotina. Cria. O seu organismo tá ali, as Ele células... tá vendado. Ele tá ali protegido de não criar células contra aquele órgão. Se você abre um intervalo, uma brecha ali, dessa dose do imunossupressor baixar no seu sangue, a ponto de uma célula branca ali entendeu? Opa, achei esse não selfie aqui, né? Aqui não tem ninguém brigando comigo, vou atacar esse rim, já que não tem nenhuma defesa aqui, vou atacar esse rim aqui. E vai virar uma célula de memória. Ela vai ficar ali. Exatamente. Ela não vai desaparecer depois que você tomar a nova dose. Então, gente, bota para despertar o relógio, o celular, bota tudo junto para despertar, bota da mãe, do pai, de todo mundo junto para despertar e toma o remédio na hora certinha. E isso, e controlar a ansiedade. Se você tá fazendo tudo certo, vai dar tudo certo, né? E, enfim... Até quando tiver que dar. Ai, gente, é muito maravilhoso estar com você, viu? Ai, que bom, eu digo mesmo. Os nossos espectadores, aqueles que estão lá do outro lado, ficam muito felizes de encontrar uma referência dentro dessa jornada, porque não é uma jornada fácil. E é claro, eu como profissional de saúde, eu gosto de estar ao lado dos meus pacientes, de apoiá-los nas escolhas. Que você é assim. Mas... eu entendo que é muito importante para eles encontrarem referências. Então, por isso que é tão importante você, Malu, Giovana, Olga, outros pacientes que já passaram por toda essa jornada, que enfrentaram todos esses lugares, dividirem conosco essas experiências, porque dão pra gente um corpo a mais para enfrentar todas essas nuances, tanto técnicas quanto nuances sociais, quanto nuances da saúde mental, que é um lugar que eu não consigo mensurar. Então, muito obrigada por estar aqui conosco e dividir essa sua perspectiva. E agora você tem alguns minutinhos para dar um tchau para a galera de lá também. Eu agradeço, né, ao convite novo, agradeço ao pessoal, os pacientes que assistiram o primeiro episódio, que quiseram tanto essa continuação. Eu entendo o paciente na posição dele, nessa sensação de pertencimento, de querer encontrar outros pacientes como eu, como a Malu, como outros tantos. Essa sensação de pertencimento, de querer tirar dúvida com outro igual, né? Com outro que passou pela jornada, passou pelo processo. E uma mensagem que eu deixo para todos vocês... Seja você que já está em diálise, seja você que recebeu o diagnóstico agora, como eu falei aqui, é só um porém, gente. Só uma vírgula. É só um porém. O que vai definir você, para você mesmo e para o mundo, é como você vai escolher lidar com isso e viver apesar disso, né? E estamos vivendo um momento tão bom da nefrologia, né?
de não só medicamentoso, como também de terapias, de acesso, de informação. A gente vê aí vários influenciadores, pacientes, como a gente falou aqui. Então, vamos sair também, gente, dessa posição de passividade, vamos buscar informação, né? Vamos extrair mais dos seus médicos a informação, vamos perguntar mais, vamos querer saber mais e vamos nos cuidar mais, né? E se você, assim como eu, terminou essa nossa conversa inspirado, aprendeu muito, mas se por acaso ficou alguma dúvida, você já sabe, pode encontrar a gente no @hemodiálogos no Instagram, ou também pode falar com a gente aqui nos comentários. Como você percebeu, a gente responde, tá? E se a gente não conseguir te dar uma resposta curta, a gente faz um episódio novo. Pronto. Então, fica à vontade para mandar sugestão de pauta, para mandar pergunta. A gente quer você aqui, bem pertinho. Você esteve conosco no Hemodiálogos e vai encontrar a gente também todas as quintas-feiras e eu quero você conosco. Vem? Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!